A estação mais quente do ano ainda não chegou, mas o calor típico dela já faz parte da rotina do mocoquense há muito tempo. Isso mesmo, até no inverno. E com o clima lá em cima, o nosso corpo pede uma alimentação mais leve. Primeiramente, a gente tem que ter uma boa hidratação, tomar bastante água, ter uma atenção muito com as crianças e com os idosos, que são grupos que se desidratam facilmente. E, lógico, agora ter uma alimentação mais rica em frutas, em sucos, em saladas, em verduras cruas. Então, fazer o uso dessa alimentação, porque o corpo vai precisar, porque a gente tem uma perda maior de sais minerais, a gente se desidrata mais fácil, a gente está exposto ao sol com roupas menores, com roupas cavadas, então a gente está mais exposto. Então a gente precisa ter uma reeducação aí para o verão alimentar, sim. Ou seja, o prato acaba ficando mais colorido. Além da mudança no cardápio, a maneira de armazenar os alimentos também precisa de mais atenção. É que no calor a tendência é que eles se estraguem com mais facilidade. É que a temperatura alta é um verdadeiro prato cheio para a proliferação de fungos e bactérias. E a condição do armazenamento é que vai garantir a qualidade do produto. Os alimentos, eles são, por exemplo, uma fonte de bactérias, né? Então nós temos que ter todo o cuidado na conservação para a gente poder estar consumindo e não causar algum dano ao nosso organismo, né? Os alimentos cozidos se conservam mais tempo que os crus, porque a fervura mata os micro-organismos presentes. Mas em casos como a carne, que muita gente descongela e congela... É o pessoal que às vezes deixa uma carne fora da geladeira por muito tempo, descongela e volta a congelar novamente. É um alimento que às vezes você não conhece a procedência dele e na hora da lavagem não é bem lavado, que o correto, sempre que você for lavar uma verdura, você deve colocar uma colher de água sanitária e deixar em repouso alguns minutos, depois enxaguar, para que não, né, se tiver algum tipo de bactéria ali, matar, tá? Porque o cloro, ele é bactericida. É por isso que na casa de Dona Aparecida a regra é: saiu da geladeira, vai direto para o fogão. Não, eu tiro só o necessário de cozinhar, porque se você tirar ela e descongelar, depois se você guardar, não fica muito bom mais. Não pode. Então a senhora fica atenta. Fico atenta. Tiro tanto que vai gastar, né? Proprietária de um restaurante, a jovem Olívia também fica de olho. A comerciante busca sempre armazenar os alimentos em embalagens adequadas. E nesta época, ela redobrou o cuidado. A quantidade de carne tem que ser sempre certinha para o dia, para não ter perda. Os alimentos que vai leite na receita tem que estar sempre bem resfriado para não perder também. As embalagens sempre bem fechadas, tudo sempre bem resfriado para a gente não perder nada. Estraga bastante porque está muito quente. A gente tem que deixar bastante bem resfriado, a quantidade certa para a gente tentar o mínimo possível perder. Principalmente com chocolate também, então o chocolate derrete tudo. Veja algumas dicas para manusear os alimentos. Lave sempre bem as mãos antes de se alimentar ou preparar o alimento. Evite consumir aqueles que são à base de carne crua ou mal passada, nem mesmo os industrializados. Redobre a atenção com o preparo e cozimento de aves. Tenha cuidado com os ovos. Mantenham-os sempre sob refrigeração e o consumo deve ser apenas quando eles estão bem cozidos, ou seja, nada de maionese caseira. Consuma apenas o leite pasteurizado ou fervido. E por último, lave bem verduras, legumes e frutas. Em função do calor, as frutas, elas amadurecem mais rapidamente e elas, às vezes, passam como se fala, do ponto de consumo. Então, se você consumir, ela pode trazer algum dano. Prestar muita atenção na data de validade, principalmente esses produtos à base de leite,
tá? Ele tem a data de validade, então você tem que ver aquela data, ver se a embalagem está estufada, quando é lata, se a lata não está amassada, porque em função do flange ele vai oxidar, então ele pode estar contaminando o produto. Aí, vamos supor, um iogurte, você tira da geladeira, deixa fora e depois retorna para a geladeira novamente. Então, isso daí, ele pode estar produzindo um fungo, uma bactéria que vai fazer mal para o organismo. Entre as consequências da má conservação dos alimentos está, por exemplo, o aparecimento da bactéria Salmonella, que pode ser transmitida pela ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, contaminados por fezes, e que em temperaturas quentes se proliferam rapidamente. Bom, vários prejuízos. As doenças transmitidas por alimentos, a gente tem uma nomenclatura que a gente chama de DTAs, elas são muito complexas e difíceis de diagnosticar. Então, as pessoas às vezes mascaram muito o sintoma e nunca lembra que isso pode ter tido uma origem alimentar. Então, a gente acha que é uma virose, a gente acha que foi alguma contaminação diferente. Então, o primeiro prejuízo é um desconforto gastrointestinal. A pessoa pode desenvolver aí um vômito, pode desenvolver uma diarreia e, com isso, maior ainda a desidratação dessa pessoa, se não for corrigida. Então, ela pode ter também alergias também. Então, ela pode ter um prurido, né, que é a nossa vulgo coceira de pele, uma vermelhidão, deixar algumas partes do corpo vermelhadas. Então, tudo isso tem que ter atenção.